tarde a todos. Meu nome é Rui Martins, sou investigador sénior do Inestec e hoje vamos falar sobre bioeficiência. Durante milénios, o clima foi extremamente instável e a possibilidade de existência da agricultura apenas ocorre há alguns milénios atrás. Independentemente disso, são suavemente conhecidos períodos de fenómenos climáticos extremos, desde a antiga Suméria até o Império Romano, onde ocorreram diversas fomes devido à impossibilidade de produzir alimentos. No entanto, essas memórias de longo prazo não estiveram tão presentes numa memória de curto prazo, que foi as fomes ocorridas no século XX, que realmente, como podem ver os gráficos, tiveram quantidades astronómicas, especialmente na Ásia, países como a China e por aí adiante, quantidades astronómicas de mortes por fome. É algo que a nossa realidade hoje, nos dias de hoje, ainda não estamos muito habituados, mas de facto a existência de fenómenos que hoje em dia, não só climáticos, mas problemas com fertilizantes, sistemas de água, extinção de solos produtivos e por aí adiante, poderão voltar a ocorrer e passar a ser uma realidade outra vez cá na Europa. A biotecnologia e a bioeficiência têm os drivers mais importantes, como as alterações climáticas, a mudança de necessidades legislativas dentro da União Europeia devido à alteração de princípios ativos por formulações mais bioeficientes, necessidade de segurança alimentar, a utilização de recursos para que garantiam a soberania dos países, especialmente no contexto em que estamos hoje, e realmente dar resiliência, sustentabilidade e elevada produtividade à agricultura. E, portanto, no fundo, tudo isto colapsa numa pergunta, que é como é que nós conseguimos ter eficiência fotossintética optimizada, sustentada e capaz de ser escalada à produtividade agrícola. Se, por um lado, nós temos hoje em dia capacidade biotecnológica bastante elevada e comprovada a nível laboratorial, como, por exemplo, ciências ómicas, bioinformática, genética, microbiologia, biopesticidas, bioestimulantes, conhecimento sobre o microbioma e por aí adiante, temos uma grande dificuldade em transformá-las em opções viáveis no campo, o que tem tornado a bioeficiência bastante difícil de realmente torná-la numa engenharia agrónoma. E, nesse sentido, é necessário que existam capacidades de bioengenharia para levar estas tecnologias para o campo. Nesse sentido, nós podemos ter a bioeficiência alicerçada em 3 grandes pilares, ao qual estes pilares são um bocado como bonecas russas que não podem ocorrer sem os anteriores ocorrerem. No primeiro pilar, o pilar da produtividade. E não há produtividade agrícola se não existir eficiência fotossintética e eficiência fotossintética de cada planta. E com essa eficiência fotossintética, então, é possível atingir targets metabólicos. Isto permite, então, otimizar o metabolismo da planta, a sua eficiência energética e, com isto tudo, a optimização de todos os recursos que nós utilizamos na agricultura para que a planta produza. Com esta base sólida, então, é possível criar resiliência. Resiliência, o que é que passa? Passa pela escolha otimizada de fenótipos e genótipos de plantas, de possibilidade de ter engenharia de adaptar a fisiologia da planta para maximizar a energia, maximizar a infraestrutura celular para a máxima produtividade e também para a sua resiliência. E, obviamente, com resiliência e produtividade, então sim, é possível então gerar regeneração. Porque o que é regeneração? Regeneração permite-nos consistência de produção e planeamento, a reutilização e a produção em estado estacionário dos recursos que nós realmente utilizamos. Isso leva-nos à interação planta-solo, a utilização de transferência de energia e os ciclos de transferência de energia, os ciclos de diferentes nutrientes, por exemplo, e otimizar o sistema todo para a sua recuperação. Isto leva-nos a umas considerações sobre a produtividade, em que mais tecnologia não significa necessariamente maior produtividade, onde obviamente nós sabemos hoje em dia que a produção em agricultura controlada é a produção agrícola com maior produtividade, mas também tem um grande investimento em infraestruturas e, portanto, não vai ser possível cobrir Portugal inteiro de estufas, não é? Digamos assim, e, portanto, é necessário termos uma agricultura baseada na planta que otimize a sua eficiência e os 3 pilares da bioeficiência. E, nesse sentido,
sem podermos controlar a produtividade de cada uma das plantas, estamos a navegar no escuro e não sabemos muito bem se realmente as ações que colocamos no campo nos dão a melhor capacidade fotossintética e melhor resistência da planta a pragas e por aí adiante, e também a stresses bióticos. Neste slide, ou nesta apresentação aqui, tento explicar que os dois organelos mais importantes de uma folha são o cloroplasto e a mitocôndria, porque é aqui que se gera toda a energia. E estes dois, não funcionando em uníssono ou corretamente, não existe um surplus, ou seja, um excesso de energia acumulada química sobre a molécula da ATP, que depois irá alimentar todos os processos da planta, do seu crescimento e por aí adiante. Ou seja, se nós não conseguimos ter esta máquina molecular oleada que se expande por diferentes adaptações nas diferentes escalas, não vamos ter produtividade. Então, o trabalhar da termodinâmica desta parte molecular é extremamente importante, e todos nós sabemos que se temos temperaturas muito baixas ou temperaturas muito elevadas, as plantas não vão ter produtividade ideal, porque têm uma produtividade ideal à volta entre os 27, 25 e os 27, 28, 29 graus, as adaptadas aqui ao nosso clima, e portanto é necessário perceber como é que nós conseguimos desenhar uma produção termodinamicamente eficiente, porque este é o calcanhar daqueles em alterações climáticas, porque afeta não só a eficiência fotossintética, mas também afeta a capacidade de utilização de uma rega eficiente, fertilizante de uma forma eficiente, ou seja, afeta praticamente tudo. A folha é digamos assim, um painel solar biológico extremamente sofisticado e tem capacidades adaptativas bastante elevadas, capacidades de não só dissipação de energia, de absorção de energia e de manter todos os aspectos moleculares a funcionarem de uma forma sincronizada, não é, com todo o resto do metabolismo, mas mais importante, tem mecanismos de autodefesa que levam a que a planta mantenha a sua sobrevivência sob stress e iniba a fotossíntese. Então é tudo isto que nós queremos tentar contrariar, mas sem a necessidade de crescimento, de implementação de infraestruturas, tais como estufas e controle ambiental ou ensombramento ou coisas desse género. Porquê? Porque a própria planta tem capacidades de adaptação para que consiga ultrapassar as dificuldades dos stresses abióticos, no caso daqui ondas de calor, excesso de radiação e também dificuldades na irrigação. Por exemplo, podemos mostrar estes registros que obtemos com o nosso equipamento, que é um wearable, que mede a fotossíntese e os processos metabólicos das folhas em tempo real e permite-nos aqui, por exemplo, dizer e mostrar em tempo real que a absorção de CO2, ou seja, a capacidade fotossintética, decresce imediatamente que a folha aumenta a sua temperatura ou recebe fotoinibição. E conseguimos quantificar em tempo real quanta fotossíntese está cada planta a executar a qualquer momento. O que é que isto nos permite fazer? Permite-nos, por exemplo, determinar a qualquer momento qual é as taxas de evapotranspiração e as taxas de eficiência de transferência de calor, por forma a que a planta esteja a conseguir manter as suas temperaturas ótimas de funcionamento. E com isto determinar a evapotranspiração. O que é bastante importante porque permite-nos, por exemplo, ao saber a eficiência fotossintética, perceber quais são as taxas de crescimento ou as taxas de produção de frutos ou de canópia ou outra estrutura da planta. E, como podem ver, podemos ter diferenças abismais de eficiências fotossintéticas, o que nos pode, por exemplo, trazer colheitas muito tardias ou desenvolvimentos tardios e, portanto, esta indicação é bastante importante. Da mesma forma, ao sabermos as taxas de absorção de carbono e respectivo metabolito, conseguimos determinar facilmente as necessidades de irrigação e as necessidades de fertilizante para as determinadas taxas de crescimento que queremos obter. Da mesma forma, conseguimos determinar o crescimento da canópia, das raízes e as suas implicações, por exemplo, na videira, na taxa de crescimento dos frutos. Tudo em tempo real.
Uma canópia, na verdade, não são um conjunto de folhas individuais. As folhas, na verdade, não são órgãos, mas são estruturas que se reorganizam e trabalham em conjunto para a própria planta tentar otimizar ao máximo a eficiência fotossintética e defender-se dos stresses. Existem diferentes tipos de folhas, não me vou alongar muito, são géneros digitais de folhas aqui, que estou a apresentar, mas, por exemplo, é mais fácil de compreender, as folhas mais pequenas são utilizadas essencialmente para criar ensombramento e transferir calor sem a existência de evapotranspiração, ou seja, são folhas que não necessitam de perda de água para se refrigeram-se a partir do ar, portanto estas folhas geralmente estão no topo da canópia, até as folhas maiores, que são as folhas que, na verdade, fazem a fotossíntese e estão protegidas da radiação e do calor, mas que libertam calor mais lentamente e, portanto, precisam de evapotranspiração. Aqui podem ver exatamente as diferentes taxas de fotossíntese que cada uma das folhas é capaz de fazer dentro da canópia, não é? E, portanto, cada folha tem diferentes funções e, portanto, de certa forma, as folhas vão ao longo do dia fazendo como os ciclistas para tentar minimizar o stress solar e o stress de temperatura para maximizar a sua fotossíntese em conjunto. Isto juntando tudo numa canópia ou numa zona de folhas. As folhas, por exemplo, que contêm diferentes lobos e estão expostas a diferentes orientações solares, vão, obviamente, rodando os diferentes lobos, etc., para maximizar também a sua própria fotossíntese em cada folha. E, portanto, no fundo, a planta já é um sistema totalmente high-tech. O high-tech está na planta, digamos assim, é um painel solar extremamente desenvolvido que tenta maximizar em conjunto as fotossíntese da folha, porque uma folha individual estaria desprotegida e, portanto, não consegue maximizar a sua fotossíntese e seria fotoinibida, por exemplo. Aqui neste gráfico podemos ver o efeito de duas folhas em conjunto. A ver as duas folhas em conjunto tem sempre uma performance muito superior do que uma folha individual ou a soma das duas folhas individuais. Da mesma forma, numa canópia, à medida que a canópia vai ficando cada vez mais complexa, os fenómenos de ajuda de ensombramento, redução da luminosidade e redução da temperatura também faz com que a canópia seja muitíssimo mais eficiente que as folhas individuais, o que torna, então, a engenharia da canópia e a bioengenharia da canópia uma coisa bastante importante para a eficiência termodinâmica e da fotossíntese das plantas. E, neste sentido, por exemplo, se nós tivermos 3 videiras, uma videira cuja canópia é apenas obtida, uma canópia pequena, uma canópia intermédia, não é? De diferentes estações e uma canópia plenamente desenvolvida, vão ter comportamentos completamente diferentes. Uma canópia pequena que está feita para ou desenhada, entre aspas, naturalmente crescida para o início da primavera, está adaptada à primavera para ter um bom desempenho fotossintético para as condições climáticas, mas se a mesma planta tiver este género de canópia e for exposta a umas condições do verão, nós podemos ver que a sua eficiência fotossintética decai à volta dos 62%, não é? E que é uma queda suficiente elevada para que a sua produtividade baixe significativamente. Uma canópia intermédia, digamos assim, já tem algum efeito de capacidade de sinérgica entre as folhas de ensombramento e de refrigeração, então permite que essa queda apenas baixe para os 24%. Mas se tivermos uma canópia bem desenvolvida de verão, digamos assim, então a canópia não só tem um desempenho no verão muito superior ao desempenho de primavera, ou seja, uma canópia adaptada a ondas de calor e a temperaturas elevadas e elevados valores de radiação e, portanto, vai ter um desempenho elevado. O que significa que nós, dos diferentes tipos de canópia que temos na nossa vinha, por exemplo, já sabemos que determinadas plantas, quando ocorrem condições adversas de estresse abiótico térmico, de radiação e de seca, digamos assim, as diferentes plantas têm diferentes desempenhos muito dispares e vão ter problemas e desfechos bastante diferentes em termos de produtividade e necessidade de ajudas. Ou seja, a bioeficiência é exatamente isto, começa logo deste facto, de que se uma planta está perfeitamente adaptada à sua estação do ano, zona e local e condições climáticas, ela não vai sofrer, ela vai tirar partido disso. Como se fosse um atleta mal preparado vai correr uma maratona, claro que vai sofrer, mas um atleta olímpico vai correr uma maratona, vai brilhar.
Se colocarmos estas mesmas 3 videiras, digamos assim, em condições extremas, por exemplo, um dia de uma onda de calor com 45 graus, 10% de umidade, podemos ver que as duas anteriores, ou seja, as duas canópias mais pequenas, realmente são afetadas. A primeira pode até mesmo morrer, a canópia mais pequena. A intermédia até pode ter diminuições de produtividade, que é o que acontece muitas vezes, mas uma canópia perfeitamente adaptada vai manter a sua taxa fotossintética bastante elevada e vai dar-nos uma bioeficiência muito, muito elevada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós, ao termos uma agricultura focada na planta e focada compreendendo todos os fenómenos que ocorrem na planta e gerindo bem, neste caso, como neste exemplo, toda a nutrição e a capacidade de gerar canópias corretas, nós podemos manipular e gerir quais vão ser os comportamentos e a resiliência da planta e a produtividade da planta a fenómenos climáticos extremos, ultrapassando algumas das dificuldades que todos nós já conhecemos. Com isto, podemos, por exemplo, demonstrar em campos de testes que diferentes exposições solares dão diferentes origens a diferentes vinhos, devido às taxas fotossintéticas que são obtidas e diferentes crescimentos também da canópia. Tem influências na produtividade e na sustentabilidade da agricultura, que uma vez que eu tenha plantas com maior rapport energético, conseguem-me dar uma colheita muito mais cedo, com nutrientes e com capacidades sensoriais de vinho muito superiores, e com menor risco de perda de produtividade. Olá, boa tarde. O meu nome é Nelson Machado, eu sou investigador do Inestec e já que o Rui esteve a falar todas as dificuldades que nos trazem estas alterações climáticas, o que é que nós podemos fazer para tentar conviver com isso? Podemos tirar proveito dos mecanismos de adaptação das plantas. Porquê? Porque as plantas é um ser que está fixo no seu próprio sítio, não tem por onde escapar a um excesso de radiação, a um excesso de água, falta de nutrientes, como vemos no caso desta videira, que já nem terra tem e ela não tem para onde fugir, tem que se adaptar e, portanto, as plantas e as videiras, neste caso, têm muitos mais genes que nós, dos quais tiram a partido para se poder adaptar às condições mais adversas que possamos imaginar. Sistematizando, está aqui uma tabela também com mecanismos de adaptação com diferentes escalas, onde vemos que existem mecanismos de adaptação que vão desde a escala dos picosegundos e da transferência eletrónica até escalas de dias e do fototrofismo, em que a própria planta sofre algumas alterações fisiológicas de forma a aproveitar melhor a luz. E, portanto, é assim que ela convive com todas estas dificuldades e que consegue sobreviver sem sair do seu próprio sítio. Por outro lado, nós sabemos também que é perfeitamente possível modelar e reproduzir todos estes mecanismos de adaptação. Temos aqui um exemplo de um programa feito por esse senhor, o Xinguang Zhu, com o qual temos contacto e colaboramos, que é o melhor programa na atualidade que reproduz a fotossíntese e que ele próprio contém já, inclui uma série de mecanismos de adaptação que vão desde os ciclos das xantófilas até ao non-photochemical quenching. Portanto, no caso desta modelação, ela é feita com ficheiro input e o que é que nós podemos fazer? Nós podemos substituir a introdução de dados por este ficheiro através de dados obtidos por wearables. Mas para isso é preciso aplicar uma série de abordagens. E uma delas é que temos aqui a biologia de sistemas, de que eu vou falar, permite reproduzir o metabolismo da planta. Porquê? Porque, de facto, ela, através desta expressão genética, que vamos falar mais à frente, é aquela capaz de ativar os mecanismos do seu próprio sistema imunitário que lhe vai permitir viver nas situações difíceis. Portanto, esta abordagem, existe primeiro uma compilação de informação biológica já disponível, que é sistematizada no modelo, e esse modelo é levado à vida em computadores e é utilizado para ele próprio criar nova informação. Aqui temos um caso deste tipo de abordagem, deste Genome Scale Model, neste caso da Saccharomyces cerevisiae, que é não da vinha, não da vitis vinífera, mas da levedura que nos ajuda a fermentar o vinho em termos alcoólicos. E é um modelo publicado e que abrange todo o ser. Porquê? Porque se trata de um ser bastante mais simples e este trabalho já foi feito. Por outro lado, porquê é que se fala em Genome Scale? Tal como eu já disse, falamos aqui em expressão genética. E atrás de um metabolito vem uma enzima, atrás de uma enzima vem um gene, e esse gene, de facto, faz parte da plasticidade fenotípica de um ser. E nós vamos tirar partido, então, dessa plasticidade e deste nível de reprodução para conseguir perceber
como é que essa adaptação existe. E neste caso, que aqui apresento, também um trabalho já publicado, vemos como este tipo de abordagem é utilizado para estudar a vitis vinífera e aqui é estudada a carência de azoto na vitis vinífera e o seu impacto, e daí pode-se construir novo conhecimento sem ter que fazer experiências laboratoriais. Por outro lado, num campo, numa vinha, para conseguir perceber o que está a acontecer lá, nós temos que reproduzir várias escalas, desde as condições edafoclimáticas do terreno, da sua exposição, da orografia, até ao próprio sistema de formação da videira, a disposição da vinha e a folha, e dentro da folha, nessa escala, nesse gémeo digital, é que vamos então já conseguir introduzir esta biologia sistemas, reproduzir as diferentes células que lá estão, a par com os wearables que podem ser também incluídos nas folhas, para daí fazer medições. Como é que isto sucede? Nós, portanto, temos aqui uma reprodução primeiro da própria vinha e da exposição solar de todas as condições que advêm à sua vinha no local específico. Podemos fazer um digital twin dessa vinha, uma reprodução em computador como um avatar da própria vinha e alimentar este avatar com leituras feitas em vivo através do wearables, como se vê na imagem, que são ligados à folha e que permitem incluir inputs nesse mesmo gêmeo digital para perceber tudo o que está a acontecer na vinha em tempo real, sem estar à espera de análises, nem sem questões de qualquer género. E então aí vamos ouvir a vinha, vamos ouvir a planta e vamos ouvi-la através de quê? Da medição da fotossíntese em tempo real, vamos perceber o seu balanço energético e eu vou mostrar como isso é importante, e daí, do facto da vinha ter disponibilidade ou não de energia obtida pela fotossíntese, vamos também perceber o seu estado metabólico e, consequentemente, o estado fisiológico que vem atrás do metabolismo. Como é que fazemos isto? Vêm ali naqueles gráficos, no gráfico de cima, que são dados obtidos através de um wearable, do nosso PhenoAir, vemos a assimilação de carbono e, pelo outro lado, vemos também a utilização de radiação fotossinteticamente ativa por parte da planta, assim como a radiação que esta não utiliza para o efeito, emitida como fluorescência. E o que é que sucede? Nós, na conjunção do carbono absorvido com estes rácios da energia que é utilizada para a fotossíntese, conseguimos alimentar estes modelos, como acontece aqui, vemos um mapa metabólico da vitis vinífera alimentado por este CO2 assimilado na forma de açúcares, que são também energia, e por outro lado, os rácios de ATP e de NADH, também obtidos através da fotossíntese. E qual é que é a relevância disto? É que a planta necessita de energia para ter disponibilidade para ativar as suas vias metabólicas e, no caso das apresentadas, são essencialmente vias metabólicas de adaptação ao stress. Portanto, para perceber o custo energético de cada uma destas vias, utiliza-se aqui estas tabelas que são obtidas através da abordagem de biologia de sistemas para somar todas as vias, todos os metabolitos que resultam naquele metabolito final específico. As enzimas de que eu falei ao início fazem com que a reação ocorra no sentido do metabolito que a planta quer produzir e fazem com que o balanço energético seja favorável para a formação desse metabolito. Posso-vos dar aqui um exemplo de como é que funcionam estas vias. Nós sabemos que nas plantas, por um lado, coexiste a glicólise, em que a glicose é destruída para obter energia, com a gluconeogênese. Mas, como podemos ver na imagem, ambos os balanços são negativos, o que faz com que a reação, a via no seu todo, possa ocorrer em ambas as direções. E isto é arbitrado pelo quê? Pela concentração de um só derivado, de frutose bifosfato, que intervém numa enzima, bloqueia uma enzima que em cadeia altera outras três e essas três, no seu todo, vão conseguir virar a direção da via metabólica, ora num sentido, ora noutro, sempre numa direção favorável para a planta. E é desta forma que a biologia sistema também nos permite perceber e entender como é que a própria planta, como é que ela está a funcionar naquele momento. Outra coisa, para além da reprodução de todas estas vias metabólicas, de todas estas reações nas plantas, que é muito relevante, prende-se com a avaliação dos VOCs, dos compostos orgânicos voláteis, e hoje em dia existem já sensores de baixo custo, cada vez mais diferenciados e cada vez mais sensíveis para este propósito e que podem ser inseridos nos nossos wearables, no PhenoAir ou qualquer outro wearable, e por outro lado podem também ser conectados e articulados com os nossos modelos. E nós sabemos também já pelos nossos modelos que a planta, por exemplo, a vinha, funciona em dois formatos, dois
modos diferentes, chamemos-lhe assim, um mediado pelo ácido salicílico, que é um modo de luxo em que a planta tem energia e investe em defesas contra o stress biótico, e um outro modo mediado pelo ácido abscíssico e pelo jasmonato, em que a planta entra no modo poupança e que é um modo de adaptação ao stress abiótico, calor, falta de água e radiação. Portanto, só a medição direta dos VOC já nos permite fazer este arbítrio, que por sua vez permite também arbitrar os nossos modelos de biologia de sistemas e assim em tempo real estar a perceber o estado da nossa vinha, como nós estamos a geri-la e se temos excedente energético para ela entrar no modo de proteção ou se ela simplesmente vai estar no modo de sobrevivência e estar a tentar simplesmente resistir à falta de água, à radiação. Isto é muito importante porque imaginemos que eu tenho uma vinha, se chove e se ela de facto está no modo de poupança, ela pode sofrer com a chuva, pode sofrer com um ataque de fungos e ainda vou ter míldio ou ídio, se já tiver uvas, por exemplo, ao passo que se ela de facto estiver no modo mediado por ácido salicílico, porque tem energia para isso, e conseguir ativar as suas vias e o seu sistema imunitário, ela quando receber chuva vai aproveitar essa água quando vier sol e quando tiver temperatura para fotossintetizar e assim crescer. Resumindo então esta questão da biologia de sistemas, o que é que eu queria aqui demonstrar? Por um lado, para reproduzir tudo o que acontece numa videira, é preciso reproduzir todas as condições da vinha, desde as condições edafoclimáticas, exposição solar, chuva, solo, até à própria folha da videira, o que é possível fazer. No entanto, é muito difícil articular todas estas escalas com as leituras do Wearables e com as leituras, com simulações feitas com recursos de Digital Twins alimentados por biologia de sistemas. E, por outro, esta abordagem é o que permite, de facto, a introdução de uma agricultura centrada na planta, em que nós ouvimos com a planta e percebemos o que ela necessita em tempo real e podemos, assim, intervir de uma forma causal, com fundamento causa e efeito, no sentido de adoptar a melhor prática em cada momento para ter o máximo de rentabilidade, ou seja, o máximo de rendimento com o mínimo de custos e de riscos. Olá, eu sou o Filipe Silva, do Inesctec, e estou aqui para falar sobre a bioeficiência através da irrigação e da fertilização das plantas das colheitas. Se nós simplificarmos a cadeia de produção de alimentação, nós sabemos que nós, humanos, precisamos nos alimentar. Essa alimentação vem por intermédio da agricultura. A agricultura está muito sustentada nos fertilizantes. Portanto, estamos a falar de uma cadeia crítica, para todos os efeitos, em que o sistema depende do seu elo mais fraco. E neste momento, o seu elo mais fraco, que são os fertilizantes, estão sob pressão. A maioria dos sistemas de irrigação e de fertilização hoje em dia são sistemas abertos. Sistemas abertos implicam que haja perdas. Portanto, nós começamos com os nossos inputs, com as nossas entradas, e estamos a falar de água e nutrientes. Essa água e esses nutrientes vão passar pelo solo e vão chegar à planta mediante as suas necessidades. Quando falamos de perdas, podemos estar a falar de perdas que podem chegar a valores bastante elevados, no caso dos nutrientes, 30% a 50%, e a água é perdida de uma forma mais ou menos abundante conforme a necessidade das plantas. Portanto, estamos a falar de sistemas que funcionam sem feedback, ou seja, nós damos os inputs e os elementos vão sendo aproveitados ou vão sendo perdidos ao longo de todo o sistema. Portanto, no contexto atual, não termos este feedback sobre a capacidade que nós temos de saber o que é que damos e o que é que as plantas estão realmente a absorver, torna-se uma limitação. Em termos de pressão global, nos últimos 20 a 25 anos, ou seja, desde o início do milénio, a área arável reduziu significativamente, em cerca de 74 milhões de hectares. A área florestal também acompanhou este ritmo, um ritmo mais elevado. No entanto, a produção primária de colheitas aumentou substancialmente, acima de 60%. Isto é indicativo da intensidade, por um lado, da resiliência e da capacidade da agricultura de se adaptar e de produzir mais com menos, mas, por outro lado, também é exemplificativo da intensidade com que agora a nossa cadeia de produção funciona.
perante esta exigência e esta necessidade de produção, as perdas que eram toleráveis agora já deixam de o ser. Em contexto nacional, nós sabemos que Portugal, há zonas de Portugal que são extremamente dependentes da irrigação, estamos a falar de zonas como o Ribatejo, o Alentejo, e por outro lado somos países produtores de colheitas que são muito intensivos, como por exemplo o milho ou os fruto-hortícolas. Toda esta cadeia de produção está dependente, na sua essência, do elo mais fraco, que são os fertilizantes. Estes fertilizantes, Portugal, não sendo um produtor de fertilizante, Portugal é um importador. E tendo em conta o contexto internacional que vivemos neste momento, temos o nosso sistema sob pressão e Portugal não é mais do que um mero price taker nesta cadeia. Portanto, estamos sujeitos a qualquer tipo de influência que venha do exterior. Lá está, como nós sabemos, existe um conflito no Médio Oriente, neste momento, elevada instabilidade, que está a afetar de maneira primária o setor energético. Quando eu falo no setor energético, eu foco-me mais no gás natural. A produção de fertilizantes azotados depende fortemente do gás natural. E estamos a falar que a produção destes fertilizantes representa cerca de 70% dos seus custos. Ao aumentar o custo de produção destes fertilizantes, principalmente os azotados, estamos a refletir esse preço, ou os mercados vão refletir esse preço no custo do fertilizante. Automaticamente estamos a falar de picos de custo que podem rondar os 30% a 50% para os tomadores destes fertilizantes. Por outro lado, como a cadeia está a ser afetada, a disponibilidade destes fertilizantes está a baixar no mercado, automaticamente o preço sobe, lei da oferta e da procura. Esta questão energética não aborda, por exemplo, a escassez do minério de outros fertilizantes. O problema do gás natural prende-se mais com os fertilizantes azotados, mas também temos uma relativa escassez, ou início de escassez, dos fertilizantes fosfatados. Estamos a falar dos fosfatos, que advêm de minérios, são obtidos através de minerais, hidroxiapatite, apatite, fluoroapatites, e existe uma quantidade limitada destes minérios no nosso planeta. Mais uma vez, Portugal não é um país que tem esse tipo de produção. Todo o minério que existe a nível mundial, 90 e poucos %, existem em Marrocos e os outros 10% estão espalhados pelo mundo fora, tudo, na grande maioria, esses 10%, ou em quase toda a sua maioria, localizados fora da Europa. Portanto, a nível europeu, nós somos uns price takers, ou seja, estamos sujeitos às condições que nos são impostas. Isto, o problema da cadeia energética não é um problema da agricultura, mas é um problema energético que está a chegar à agricultura. Então torna-se cada vez mais premente tornarmos a agricultura cada vez mais eficiente. E a bioeficiência tem que ser olhada como uma propriedade do sistema e não simplesmente um acaso. A bioeficiência é tão simplesmente definida como os inputs que nós damos, é um rácio entre inputs que nós damos, os totais, e aquilo que realmente a planta vai utilizar para crescer, para resultar em biomassa. Ou seja, nós podemos dar os nutrientes à planta, mas a planta escolhe o que é que quer e em que momento é que quer. Portanto, há uma diferença entre aquilo que se dá e aquilo que realmente vai resultar em biomassa ou em crescimento ou em retorno económico mais tarde. A água é exatamente a mesma situação. Nós damos água, a planta escolhe o que quer e o que não quer rejeita e é perdido. Portanto, nós estamos a falar que a eficiência tem que ser controlável e é possível e passível de ser controlada, mas não pode ser simplesmente um acaso, não pode ser um efeito aleatório do nosso sistema produtivo. Mas isto implica ter feedback. O que é que eu quero dizer por feedback? Ou seja, sem feedback não há controle verdadeiro do sistema, porque os sistemas atuais dão-nos informação, dão-nos um certo feedback, mas a informação que nos é dada pode sofrer de problemas de coerência, de sincronização. Porque não basta saber que a planta foi regada naquele momento se nós não soubermos previamente se a planta estava a precisar de ser regada naquele momento. Nós sabemos os valores, se calhar, da temperatura e da umidade do ambiente, mas se não sincronizarmos essa informação com o sistema de rega, se calhar estamos simplesmente a tomar decisões más. E
a importância de ter um feedback nos sistemas de controlo é que nós possamos tomar decisões corretas no momento certo. Como é que nós podemos transformar este sistema? Se nós olharmos para o sistema como uma rede química controlada, porque estamos a falar de nutrientes e de água, nós sabemos que os nossos inputs é a água e os nutrientes que vão interatuar com o solo e com a planta num sistema que é iterativo, ou seja, é repetitivo. O que nós precisamos é realmente ter um feedback no sistema para podermos perceber se temos que afinar alguma coisa, se temos que mudar algum parâmetro para poder melhorar e aumentar o nível de bioeficiência em todo este ciclo. Ou seja, a eficiência não depende só do que nós aplicamos, mas sim de como é que nós controlamos esta rede. E a planta, para todos os efeitos, deixa de ser um mero espectador e passa a ser um ator muito importante na cadeia de controle deste sistema. Isto quer dizer que nós só podemos realmente ter um sistema eficiente ou bioeficiente se nós conseguirmos fechar as pontas soltas. Porquê é que a química importa nisto? A química importa porque a única coisa que nós conseguimos controlar diretamente é a concentração dos nutrientes. E tal como eu disse até agora, o que nós damos à planta não é necessariamente o que ela vai absorver. E pelo meio ainda temos mais um fator. A concentração que nós damos de início vai interatuar com as matrizes, com os substratos. Portanto, nem tudo vai ficar disponível. E aquilo que fica disponível pode ficar disponível numa forma que as plantas não são capazes de absorver. E depois temos o fator planta, o fator metabolismo da planta, porque ela escolhe o que é que quer, quando quer e na forma que quer. E só aí é que nós vamos ter uma transferência de massa que se vai refletir em crescimento de biomassa para poder permitir ter o retorno económico. Ou seja, ao controlar as concentrações, estamos indiretamente a controlar o crescimento de biomassa e o retorno económico. Portanto, se nós olharmos para as soluções fertilizantes como soluções simples, e se tomarmos como exemplo a solução de Hoagland, que é das soluções que muita gente considera mais simples e, para todos os efeitos, as soluções fertilizantes são sempre baseadas em algo que já existe, e a solução de Hoagland foi um bocado isso, foi o precursor de muitas misturas fertilizantes que são utilizadas hoje em dia, é a receita original, digamos assim, ou uma das receitas originais. Nós podemos olhar para a solução de Hoagland como uma solução simples, mas ela é tudo menos uma solução simples. Estamos a falar de uma solução que é multicomponente, estamos a falar de mais de 10 componentes diferentes, que depois, quando são misturados entre si, para regar nas nossas colheitas, nos nossos cultivos, elas não vão existir como 10 espécies diferentes. Elas vão interatuar e interagir umas com as outras e vão formar uma rede complexa de reações e de equilíbrios químicos. A solução de Hoagland produz pelo menos 47 reações ou equilíbrios diferentes, reações de complexação, reações de interação, reações de precipitação que vão tornar alguns elementos indisponíveis para poderem vir a ser absorvidos pela planta. Portanto, a ideia que se tem que se tirar disto é que a solução inicial, aquilo que nós damos à planta, não é aquilo que vai estar disponível para a planta poder absorver. E aquilo que a planta vai absorver não é aquilo que necessariamente está disponível para ela absorver. Ela escolhe o que quer daquilo que lhe é dado e que está disponível. Ou seja, nós não controlamos diretamente a absorção, mas controlamos uma rede química complexa. Que se nós representarmos esta rede química graficamente, nós conseguimos perceber o quão complexa uma solução simples é. A solução de Hoagland de meia força pode ser representada desta forma. Cada pontinho, cada círculo representa uma espécie química, um posto químico. Cada linha representa uma interação entre duas ou mais espécies. E depois temos pequenos hubs, que são núcleos, são nodos, que reparamos, que estão aí nessa tabela à direita, reparamos que são elementos importantes, como por exemplo o íon hidrogênio, ou o fosfato, ou o cálcio. Estes elementos são tão importantes por terem tantas ligações, por terem tanta influência na rede química, que uma pequena variação destes componentes pode ter repercussões
de efeito elevado ao longo da rede química, porque esta rede é dinâmica. Se nós puxarmos um bocadinho um elemento de um lado, toda a rede química vai se reordenar do outro lado e funciona assim em todos os elementos. Ou seja, nós não estamos a controlar variáveis isoladas, mas sim uma rede que é uma realidade complexa. Portanto, esta é a parte química, mas depois temos a parte da planta, a parte da biologia. Porque a química e a biologia aqui não podem ser medidas da mesma forma. Portanto, nós conseguimos medir a solução, o que damos às plantas, depois temos aquilo que realmente vai estar disponível para a planta poder absorver, e é ela que vai decidir o que quer. E isto vai ser tudo mediado e regulado pelo metabolismo da planta. Se ela estiver exposta a um stress, se ela estiver com carência de algum elemento, é ela que vai decidir o que é que vai absorver para depois permitir realmente ter este crescimento. Portanto, a concentração inicial não é necessariamente aquilo que a planta vai utilizar. E a diferença entre estes dois parâmetros representa uma perda, e acima de tudo uma perda económica, já para não falar na perda ambiental dos nutrientes. A prescrição de nutrientes, de receitas de fertilizantes para o início das colheitas é normal. No entanto, esta prescrição é cega no que toca à fisiologia da planta. Portanto, é quase one size fits all, é uma solução que funciona para tudo, mas não é bem assim. Portanto, como é que nós podemos controlar a parte química? Nós, enquanto grupo de investigação, utilizamos luz. Se nós incidirmos numa amostra de solução fertilizante de luz, a luz que vai passar, que entra na amostra, vai ser diferente da que vai sair. E essa luz que sai da amostra vai trazer informação sobre o conteúdo da amostra. Ou seja, vai trazer uma assinatura química. E é com base nessa assinatura química que nós conseguimos processar a informação e extrair dados quantitativos que depois nós podemos processar e inserir num sistema de controlo para ajustar que nutrientes é que foram absorvidos pela planta e que nutrientes é que têm que ser repostos na solução fertilizante para podermos assim fechar o ciclo. Ou seja, nós conseguimos observar o estado químico do sistema de uma forma contínua. Da parte biológica, da parte do metabolismo da planta, nós desenvolvemos este wearable, que batizamos de PhenoWare, que permite a medição contínua da fisiologia da planta. Através de sensores nós captamos sinais e esses sinais depois permitem integrar a cadeia de controlo da fisiologia da planta e da nutrição da planta. Ou seja, passamos de estimar o sistema para o observar diretamente. Este é o exemplo dos dados que nós podemos tirar diretamente do nosso PhenoWare. São muitos dados, mas o interessante é ver que a planta responde a todos os estímulos de uma forma muito dinâmica. Ali, vermelho, na caixa vermelha, está o ciclo de um dia. Podemos ver o sinal de temperatura e umidade, de CO2, de radiação a alterar e a planta a responder a esses sinais. E depois, nas caixas verdes, temos um pequeno inseto, um pequeno zoom, que mostra a flutuação de CO2 da planta, que é extremamente dinâmica. Aquela flutuação não é ruído, é a planta a reagir dinamicamente ao ambiente que a rodeia. Ou seja, nós a partir destes dados até depois conseguimos extrair os indicadores fisiológicos da planta. E este é outro exemplo. Isto é um exemplo de uma planta de manjericão que conseguimos monitorizar e conseguimos visualizar em tempo real a morte da planta. Podemos ver ali naquele pequeno círculo vermelho o momento da morte da planta. Demorou cerca de 6 a 7 dias a morrer, por intervenção externa, por intervenção exógena. A planta foi decaindo e foi morrendo lentamente e nós conseguimos ver isto em tempo real. Portanto, o sistema não só monitoriza, mas detecta mudanças fisiológicas em tempo real. E isto pode ajudar a evitar eventos que sejam contraprodutivos. Para terminar, resumindo isto, nós podemos interagir e podemos atuar nos inputs iniciais, que é a água e os nutrientes, que por si só formam um sistema, uma rede química, e depois esta rede, estando a planta inserida nesta rede, ela vai responder da maneira que assim deseja. Para nós percebermos como é que a planta está a reagir,
a estas soluções nutritivas, nós precisamos de monitorizar a planta. E isso fazemos através do PhenAware, o nosso wearable, e fazemos através da fotónica, através da luz. E isto permite fechar o ciclo, ou seja, passamos de ter um sistema aberto para poder fechar as pontas soltas e assim realmente aumentarmos a bioeficiência e a produtividade da nossa capacidade agrícola. Ou seja, o controlo deste sistema implica medir a parte química e a parte biológica. E assim, finalmente, chegar a um ponto em que a eficiência deixa de ser uma adivinhação, uma estimativa, para passar a ser controlada. Obrigado pela vossa atenção.